Sejam bem-vindos e bem-vindas, excelente noite a você, graça e paz em nome de Jesus. Você que assiste pela TV Unicesumar, pelas redes sociais, é um privilégio também ter você conosco. E hoje eu começo a nossa conversa nesse cenário tão apropriado. Já está chegando julho daqui a pouco, férias escolares, estamos contando nos dedos aí a possibilidade de tirar um período de refrigério, de descanso, quem sabe tomar uma aguinha de coco gelada. Não, essa aqui é fake, essa aqui não tem nada não. Talvez um outro lugar eu possa ter uma mais geladinha. Vou tentar aquela lá com você, porque esse cenário de descanso muitas vezes não é percebido por nós na vida cotidiana. Porque a grande verdade é que nós vivemos numa sociedade apressada. E a sociedade da pressa, para nós, é um novo normal. É verdade que a gente se tornou cada vez mais escravo do relógio, do tempo, das atividades, da agenda. E tem um pensador brasileiro que eu acompanho bastante, admiro seus escritos, chamado Mário Sérgio Cortella, e ele chama a nossa geração de sociedade tacocrática, ou tacocracia. A palavra grega takos significa velocidade, kratos significa poder. Então é a ditadura da velocidade, a agilidade, o ritmo fast, o imediato, o instantâneo. Tudo isso tornou para nós um novo normal. E você sabe que a palavra normal tem uma outra palavrinha que se junta a ela: norma, regra, padrão. Esse é um novo normal da nossa vida acelerada. Nós aprendemos a viver assim e ficamos habituados dessa maneira. Tanto é que as nossas saudações e os nossos cumprimentos já estão bem adaptados a isso. Posso te dar um exemplo? Quando você cumprimenta alguém e diz: e aí, tudo bem? Geralmente essa pessoa responde a você em dois estágios. A primeira é: tudo bem, na correria. Não é verdade? Tudo bem, na correria. Porque correria nos nossos dias é sinônimo de status. Correria para nós é sinal de uma pessoa ocupada. E uma pessoa ocupada é importante, ou seja, ela está sempre com pressa, sempre atrasada, ela está sempre com a agenda lotada. Eu lembro quando eu fui no Senegal e nós fomos fazer uma atividade missionária pela manhã e marcamos a celebração às 8. Nós iniciamos o culto por volta das 10 horas e as pessoas começaram a chegar às 9h30, mais ou menos. Eu perguntei para o missionário daquela região se aquilo era comum entre o povo e ele disse: sim, isso é totalmente natural. Porque na cultura senegalesa, quando uma pessoa chega atrasada, significa que ela é importante. Eu falei: uau, como que é isso? É porque se ela chegou atrasada, é porque ela estava ocupada. E uma vez que ela está ocupada, ela é importante. Eu fiquei pensando, quantos brasileiros importantes nós temos, não é verdade? A nossa cultura, principalmente dentro das igrejas, onde a gente tem o horário de culto e o horário das pessoas ocupadas chegarem também. A verdade é que a gente se acostumou com isso. Para nós, estar ocupado é sinônimo de uma posição diferenciada até na hierarquia social. E tanto é que não estar ocupado parece ser pejorativo, demérito. Não estar apressado é sinônimo também de um prejuízo. Quando a gente quer dizer que uma pessoa não presta ou não serve para o sistema que estamos vivendo, a gente diz que essa pessoa é lerda, lenta. Ou seja, tudo isso é sinal de que essa palavra, o contrário da pressa, se tornou para os nossos dias um prejuízo. Tanto é que a gente nem mesmo consegue mais descansar sem culpa. A gente senta no sofá, ou a gente coloca um chinelo, ou a gente pensa que aquele dia é o dia do relaxamento e imediatamente o nosso crítico interior, o nosso sistema cultural nos pressiona para dizer: culpado, você não deveria estar assim, deveria estar produzindo mais, fazendo alguma coisa, você está com preguiça, você está ocioso. E imediatamente abarrotamos a nossa agenda com mais e mais atividades. Resultado de tudo isso não poderia ser diferente. Nós somos a sociedade do cansaço. Quem falou primeiramente sobre isso é um filósofo e sociólogo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Já citamos ele aqui em outras vezes. E ele fez um diagnóstico preciso do nosso mundo pós-moderno. E ele diz o seguinte: somos a sociedade do cansaço. E esse é o tema do seu livro. Porque aprendemos a viver com essa agenda lotada e sermos os algozes de nós mesmos para uma vida cada vez mais apressada e produtiva. Consequências disso: ansiedade, irritação, estresse, impaciência, precipitação, insônia, sistema imunológico debilitado, confusão mental, falta de memória, relacionamentos desgastados, emoções oscilantes, vida espiritual fragilizada, sentimento de frieza na fé. Bom, precisa de mais sintomas para ser
demonstrado que a sociedade do cansaço produz esses efeitos colaterais e que estão presentes na sua e na minha vida quando chegamos aqui nesse lugar, tais como esgotamento, burnout e tantos outros termos que vai me faltar tempo para citar cada um deles aqui. Mas eu trouxe um teste rápido que você depois pode aprofundar no nosso site praticandocaminho.com.br e você vai ver como que você pode analisar exatamente agora o seu perfil de vida em relação à sociedade da pressa ou aos ritmos naturais da vida. Vamos dar uma olhada? Eu queria que você fizesse uma passagem rápida com seus olhos. Se você visita mais o espaço vermelho, onde um espaço mais negativo, e o espaço verde, onde é um espaço mais positivo. Vamos lá. Na sua relação com o seu estado emocional, como você se classificaria? Quais palavras fazem sentido? Ansiosa, irritável, inquieta, tranquilo, paciente ou presente? Quais desses dois ambientes você transita com mais naturalidade e são palavras presentes na sua vida e no seu vocabulário? Vamos agora ao nosso corpo e energia pessoal. Em relação a você, você se sente hoje, chegou nesse lugar esgotado, sobrecarregada? Ou você se sente leve, descansado, equilibrado, embora com muita tarefa, num ritmo adequado para cada uma dessas tarefas que compõem a sua vida? Vamos ao ritmo de vida. Você se sente apressado, com prazos encurtados, atrasado? Ou você chegou aqui e sente uma vida com margem, com agenda organizada, onde você tem intencionalidade, ou seja, a prioridade vem em primeiro lugar. É assim ou da outra maneira? Vamos dar uma olhada na nossa alma e espiritualidade. Como você chegou, como você se sente exatamente agora? Vazia, esgotado, distante de Deus, um sentimento de esfriamento? Ou você está do lado de cá, realizado, grato, cheio da presença de Deus? E por fim, os seus relacionamentos, como eles estão? Você se sente uma pessoa ausente, mesmo estando no lugar, viajando em vários espaços ao mesmo tempo, sem dar atenção àqueles que lhe importam? Você se sente uma pessoa isolada, onde relacionamentos te desgastam, te cansam e te trazem um certo tipo de desconforto? Ou você é uma pessoa conectada, amorosa, que expressa isso com uma certa facilidade? Como você está e como você se encontra hoje nesse lugar? Como você classificaria a sua vida e a sua história? Por que tanta pressa? E o que ela traz como resultado na nossa vida? E por que que nós a idolatramos e nós tornamos esta caminhada tão natural para nós? Tem um filósofo, professor, chamado Dallas Willard, e ele escreveu algo especial que eu preciso citar para você, para não perder essa pérola, para que a gente pense um pouquinho mais sobre a pressa. Ele diz: pressa envolve velocidade excessiva ou um estado de urgência. Quem está fora disso, com certeza está num outro patamar de existência. É associada a palavras como pressionar, pressão, compressa, precipitação. Preste atenção nisso aqui. Palavras que têm intencionalidade e valência negativa. Precipitação, pressão, pressionar, são palavras que no seu bojo, na sua etimologia, traz para nós o correlato da pressa. Então a pressa não pode ser produtiva e positiva olhando para isso. E é um estado de esforço desenfreado em que uma pessoa entra como consequência de se sentir inadequada, com medo ou culpada. Inadequação, medo e culpa são as palavras que mais impulsionam a nossa vida para uma atividade apressada. Tanto é que o nosso sistema hoje se apresenta com uma clareza impressionante sobre isso. Os psicólogos, alguns já tratam a doença da pressa, sabia disso? Settings terapêuticos, já ajustados para uma nova doença que visita a nossa humanidade. E hoje também se fala sobre ocupação patológica. Sim, estamos tão ocupados, tão agendados, estamos tão cronometrados e apressados, que hoje já se fala sobre uma ocupação doentia. A gente não consegue ver a agenda vazia, a gente precisa preencher com alguma coisa. Para nós, para os nossos filhos, para termos o senso de performance, produtividade e desempenho. Esse é o mundo que você e eu vivemos, experimentamos e andamos com relativa frequência. Agora preste atenção em algo impressionante. Ocupação patológica não é algo tão novo assim. Em 1950, uma mulher chamada Corrie ten Boom, ela foi uma exímia cristã que salvou cerca de 800 judeus da catástrofe nazista.
ela olhando para o ambiente que estava sem digital, sem celular, sem Netflix, ela registra uma palavra poderosíssima. Ela diz: se o diabo não te puder manter, se o diabo não puder fazer você pecar, ele vai mantê-lo ocupado. Ocupação. É isso que nós vivemos. E quanto mais ocupados, mais próximos à tentação, mais vulneráveis ficamos. Posso contar um exemplo pessoal? Você não vai se decepcionar? Você não vai me cancelar? Deixa eu dizer para você. Ontem à tarde, estávamos indo para um passeio de família, visitar o meu sobrinho em Londrina. E vinha de uma semana estressada, com alguns desencontros e um sábado bastante ocupado. Final da tarde, pegamos o carro e avançamos para a estrada. Chegando no Redondo, no retorno de Sarandi, acontece algo muito natural na cidade de Maringá. Um carro me fecha e eu jogo para a lateral e a minha esposa imediatamente reage dizendo: nossa, quase bateu. Você não viu a caminhonete aqui do lado? Eu entendi, diante do meu estresse, do meu cansaço e esgotamento, que ela estava me confrontando. E devolvi para ela imediatamente na pior versão do Denis Vicentim. Estúpido, grosseiro, sem filtro, trazendo um silêncio sepulcral naquele carro e no passeio que a gente tinha promovido naquela tarde. A minha esposa, a mais sábia entre as mulheres, eu posso garantir isso, num silêncio de alguns quilômetros, pergunta para mim: você não quer que eu dirija para você? Eu entendi o recado. Cansaço e ocupação estavam me tornando uma pessoa vulnerável àquele movimento que eu estava fazendo. 20 minutos no banco do passageiro, descansando e dormindo, me fez levantar e dizer: e agora? Podemos conversar sobre o assunto? Chegando no destino final, tem que se fazer o que é preciso. Pedir perdão aos filhos por aquela cena grosseira, grotesca e totalmente lamentável que o pai deles oportunizou. O cansaço me fez transitar e flertar muito mais com o pecado. Pessoas cansadas pecam com mais facilidade. Elas usam recursos do pecado para atenuar o seu cansaço. E isso pode ser um grande problema para a sua vida e para o meu coração. A pergunta que eu faço diante de tudo isso que você recebeu até agora é: e se a gente estiver indo no ritmo errado? E se a nossa alma não foi criada para atender ao ritmo que a sociedade impõe sobre nós? E se a nossa alma, que não é máquina, porque até a máquina precisa descansar e repousar, até a máquina precisa recarregar suas baterias e energias para produzir, e se a nossa alma estiver sendo violentada por um sistema que nos consome e que nos apresenta um estilo de vida onde a gente acha que só existe essa maneira de viver, muitos de nós só achamos e pensamos que só há essa forma de sobreviver à vida. Eu costumo dizer, o que menos conhece da água é o peixe. Nós fomos inseridos numa sociedade acelerada, apressada, proativa, uma sociedade performática, sem nos dar conta de que nem fomos apresentados a ela. A gente nem teve tempo de dizer muito prazer em conhecer a sociedade da pressa. A gente simplesmente entrou no ritmo e entende que essa é a única maneira de viver, de sobreviver e de caminhar na nossa existência. Mas e se essa não for a única forma? E se precisarmos desmascarar os modelos culturais que nós associamos e falamos que são únicos, quando são apenas os nossos modelos, os nossos estilos, a nossa forma de ser? James Smith escreveu um livro chamado Você é Aquilo que Você Adora. E ele fala sobre as liturgias seculares. Liturgias seculares nada mais são do que o sistema mundo, o sistema deformado, contrário a Deus e anti-reino, que nos faz assumir posturas e comportamentos que nos afastam da vida devocional e da vida aos pés de Cristo e da imitação do Rei. Nesse sentido, a gente precisa desmascarar liturgias seculares que estão presentes na nossa vida, no nosso sistema, no nosso hábito, no nosso campo de atuação. Nós precisamos andar nesse caminho e entender que precisamos desmascarar comportamentos e atitudes que nós julgamos como normal, que são a norma da nossa vida, mas que na verdade são relativamente recentes e que a gente foi habituado a esse processo sem ter tempo de identificar. Agora, como o nosso mestre fez isso? Como o nosso mestre lidou com a ocupação? Como Jesus lidou com a agenda lotada, com a procura?
com o ritmo frenético que o envolvia naqueles dias. Sim, porque embora ele não vivesse na sociedade digital e nem na era da eletricidade, ele mostrou para nós como agir diante de ocupações. E ele mostrou isso através dos seus discípulos. Certa ocasião, em Marcos capítulo 6, os discípulos voltam muito animados, retornando de um momento performático espiritualmente falando. Os cegos viram, os coxos andaram, houve milagres, aconteceram sinais e prodígios, os demônios foram expulsos e os discípulos voltam eufóricos com tanto ativismo e com tanta produtividade. Diante daquele movimento, a igreja crescendo, as coisas se envolvendo, Jesus é convidado para uma reunião para que eles pudessem relatar a agenda lotada e a atividade performática religiosa que eles estavam tendo. Veja só com as palavras do evangelista Marcos o que aconteceu. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então os discípulos chegaram e contaram: olha só, tudo o que nós temos feito e ensinado. Olha a nossa performance, nosso desempenho. Olha como estamos produzindo no reino. Então eles vêm e dizem: tem muita gente para atender, a agenda está lotada, estamos em pleno avanço do reino. E Jesus os chama e diz: parabéns, era isso que eu esperava de vocês, discípulos que vão avançar. Eu entendo a motivação de vocês e nós estamos num ótimo caminho. Pelas minhas contas, se nós continuarmos cumprindo as metas, em 2021 nós seremos cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo. Continue assim, não parem. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: venham num lugar solitário, num lugar desértico. Lembra da semana passada? Iremos o lugar tranquilo, o lugar calmo. Venham e descansem um pouco. Venham fazer um shabat comigo. Venham fazer um momento de deleite e desfrute comigo. Jesus entendia: esse ritmo é interessante, esse ritmo é produtivo, mas esse ritmo não pode ser constante. Então Jesus faz uma palavra de resistência. Resistência ao ritmo frenético que os discípulos estavam tendo, ao ponto de se orgulharem de nem ter tempo para comer. Quem não se identifica com esse texto, que atire a primeira pedra. A verdade é que Jesus dá uma palavra de resistência para dizer: é assim, mas não deve ser sempre assim. Há um ritmo que vocês devem adequar o coração de vocês entre o trabalho e o descanso. Aliás, descanso, embora apareça aqui em Marcos capítulo 6, aparece em outra passagem nos lábios de Jesus. Ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Saboreie essa palavra, minha irmã. Se delicie nesse texto sensível e maravilhoso de Jesus. Ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso. A palavra de Jesus aqui é traduzida literalmente como Shabat. Venham encontrar esse lugar de repouso e de refrigério. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo com essa palavra. Jesus está falando sobre ritmo. Tomar o jugo significava colocar a canga, onde o boi bravo era colocado do lado do boi manso, para que o boi bravo aprendesse o ritmo do boi manso. Jesus diz: eu sou o manso e vocês são os bravos, então eu vou colocar vocês no meu jugo e vocês vão aprender o meu ritmo. No primeiro movimento, Jesus é resistente. No segundo movimento, Jesus é ritmado. Mas eu tenho uma tradução das Escrituras que ainda é mais profunda para você entender. Eugene Peterson é um pastor americano já falecido, e ele fez a tradução parafraseada da Bíblia A Mensagem. Recomendo essa Bíblia no seu aplicativo, recomendo você ter na sua escrivaninha, porque é uma Bíblia que te ajuda a compreender textos e saboreá-los com um pastor que é estudioso, teólogo, versado no hebraico e no grego e poeta. E ele traduz Mateus 11, 28 com uma sensibilidade que eu não posso deixar de fora, para que você possa comigo consumir dessa delícia e de saborear esse alimento. Diz assim, nas palavras de Jesus agora: você está cansado, exausto, desiludido com a religião, porque Mateus 11 trata sobre a religiosidade. Venha a mim, afaste-se comigo e você recuperará a sua vida. Eu lhe mostrarei como descansar de verdade. Caminhe comigo e trabalhe comigo.
observe como eu faço. Aprenda os ritmos naturais da graça. Olha isso daqui. Aprenda os ritmos naturais da graça. Não lhe imporei nada pesado ou inadequado. Permaneça em minha companhia e você aprenderá a viver livre e levemente. Ritmos naturais da graça. Jesus apresenta um modelo para que a gente possa sobreviver a uma estrutura humana apressada, acelerada, impaciente, irritada. Jesus apresenta um modelo de descanso para você e para mim: resistência e ritmo. Essas duas palavras, Jesus tira de um lugar específico: Shabat. Ele fala sobre descanso, buscando na cultura judaica, onde ele mesmo pertencia, onde ele mesmo conhecia, para trazer um ritmo e resistência para que os seus discípulos pudessem praticar. Por isso, vamos aprofundar um pouquinho mais e vamos mergulhar na teologia do Shabat. Na verdade, Shabat significa descanso, repouso, cessar, parar, desfrute. No nosso português é traduzido como sábado. Não significa muita coisa para você e para mim, não é verdade? Sábado é um dia no calendário ocidental gregoriano, e nada mais do que isso. Mas olhe para essa palavra como descanso, o sábado que está traduzido na sua Bíblia como desfrute. E aqui que está o segredo. É um mandamento desconhecido e escondido, esquecido e até mesmo negligenciado. Interessante. Porque ele faz parte dos 10 mandamentos. Mas a gente não atribui um valor tão grande a ele assim. Posso te dar um exemplo? Por que será que Deus coloca um mandamento para a gente desfrutar e descansar no meio de uma coleção de não pode, não deve, porque é pecado? Ele manda, desfrute. É a mesma coisa de falar, vá tomar um sorvete, como uma comida saborosa. Que tal um dia de praia para você, hein? Que tal um day use no resort? É mais ou menos a mesma ideia. Por que Deus tem que ordenar algo tão prazeroso e tão bonito assim? É porque Ele sabia do vício da nossa alma e da nossa tendência em relação ao pecado, de não convivermos com o prazer do desfrute e do descanso. De não estarmos habilitados e confortáveis diante da presença do pecado, com esse lugar de repouso e de refrigério. Agora, quer ver uma coisa mais interessante? Que nós quebramos esse mandamento com uma relativa facilidade e sem nenhum tipo de peso ou culpa. Nós vivemos numa sociedade relativamente em decadência moral. Mas ninguém chega para você e diz assim, olha, eu estou muito orgulhoso de mim, porque eu bati o recorde de adultério nesse mês. Eu adulterei 10 vezes, o ano passado eu tinha adulterado somente 7. Alguém conta alguma coisa tão grosseira assim? Alguém chegaria para mim e falaria, pastor, eu estou muito feliz, porque eu consegui contar, só nesse dia, cerca de 55 mentiras. E eu estou muito feliz com isso. Alguém faz isso? Não, porque está no mandamento. Não dirás falso testemunho, não adulterarás. Mas quando diz respeito ao Shabat, ao descanso, a gente quebra com facilidade, com orgulho. Faz 5 anos que eu não tiro férias. Eu respondi e-mails a noite toda. Eu não paro com o meu celular. O meu WhatsApp não descansa. Eu não sei o que é um dia de folga. Faz meses. E a gente está quebrando o mandamento sem culpa. E ainda se orgulhando com isso. Você consegue perceber a incoerência disso? Por isso que o Shabat é um mandamento esquecido e escondido. Mas o peso dele é fundamental. O peso dele é poderosíssimo, ele ocupa 37% dos 10 mandamentos. Mais que um terço é dedicado para explicar a importância do descanso no Antigo Testamento. E quem é que importa essa realidade? Jesus. Jesus puxa essa realidade e instrui os seus discípulos a respeito do mandamento do descanso. E se você está aí reclinando na cadeira e dizendo, ixi, lá vem doutrina do ponto de vista de guardar o sábado, calma que eu vou te explicar. Jesus usa esse termo em Marcos capítulo 2, o versículo de número 27, que diz assim, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ou seja, existem 2 coisas que você precisa saber sobre o Shabat. A primeira é que ele tem um propósito. Foi feito por causa do homem. Quem fez? Deus. Deus fez, Deus preparou, Deus deu o Shabat, o descanso para você e para mim. Então há um propósito de ele estar na nossa vida. Mas em segundo lugar, Jesus apresenta no mesmo texto que isso não é um padrão legalista.
Como algumas doutrinas cristãs vão dizer que se você não guardar o sábado, você está em pecado e, portanto, não pode ir para o céu. Não é esse legalismo. Eu estive em Israel e percebi como isso é tão rígido naquele lugar. Se você for entrar num hotel, existe o elevador do Shabat, no sábado deles, que na verdade é o nosso domingo. No sábado deles, e também existe o elevador turista. O elevador turista você aperta o botão e vai parar no andar que você quer. O elevador de Shabat você não pode apertar o botão, porque você está fazendo um esforço e está trabalhando. Então você tem que esperar o elevador chegar no seu andar e tem que subir no elevador até que ele chegue, parando andar por andar. Interessante, não é? Isso é legalismo. E Jesus diz para aquele povo: vocês precisam entender que há um propósito para o descanso, mas não há um moralismo e um legalismo em torno dele. Embora os 10 mandamentos não sejam obrigatórios, porque Jesus já cumpriu todos eles na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos pela graça, os 10 mandamentos continuam sendo fonte de sabedoria, de direção para você e para mim. Continua sendo fonte de nutrição para a nossa alma e para o nosso coração. Estão ali por algum motivo e a gente precisa descobrir. Vamos descobrir? Onde é que estão os 10 mandamentos na Bíblia, pastor? Em 2 textos. Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Mas não se iludam. Parecem que são os mesmos textos, mas eles têm realidades diferentes, principalmente quando se fala do sábado. Posso mostrar para você? Vamos olhar o sábado como ritmo, que está principalmente em Êxodo capítulo número 20. Veja o texto. Lembre-se do dia de sábado, grave essa palavra. Lembre-se do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e nele faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia, não faça trabalho algum, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seus animais, nem os seus estrangeiros residentes, nem as suas cidades. Porque 6 dias, em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, o santificou. Preste atenção na relação. Lembre-se do dia de sábado, porque eu fiz o tempo, eu fiz o espaço, eu fiz um ritmo. Eu criei o mundo em 6 dias e ao 7º eu descansei. Não porque estava esgotado, não porque estava cansado, mas porque eu coloquei um ritmo na natureza. Dia e noite, inverno e verão, despertar, dormir, trabalhar, descansar. Há um ritmo na criação e Deus usa desse ritmo para conscientizar os israelitas de que eles precisavam colocar essa ritmação na sua vida. Um contexto importante. Eles acabaram de sair do Egito, estão ao pé do Monte Sinai, recebendo as tábuas do mandamento através de Moisés, e Deus está alertando sobre esse ritmo que eles devem ter nesses 40 anos que eles vão passar pelo deserto. Ritmo. Tudo tem ritmo. Tudo é ritmo na natureza. Se você olhar os salmos, por exemplo, existem alguns salmos que apresentam o termo pausa. Tudo tem ritmo na natureza. A poesia só é bonita se ela tiver pausa. A nossa vida só é bonita se ela tiver pausa. O ritmo é necessário. Ou seja, 6 dias de trabalho para 24 horas de descanso. E antes que você, nesse lugar, sensível politicamente, antes que você nesse lugar, mal intencionado na compreensão das Escrituras, eu quero te advertir que eu não estou com uma agenda política nesse lugar. Eu não estou falando sobre a escala 6x1, 5x2. Não me encaixe, nem me enquadre em nenhum sistema político, ou de esquerda, ou de direita, ou conservador, ou progressista. Eu não consigo me enquadrar nisso. Portanto, eu não estou defendendo uma agenda política. Eu estou dizendo um sistema do reino de Deus, que ele disse que a cada 6 dias onde você trabalha, onde você atua, onde você se esforça, onde você sua a camisa, você precisa de 24 horas de descanso para você reparar o dano desse desgaste. Isso é sabedoria bíblica, isso é mandamento das Escrituras e não agenda política. A minha palavra com você é: por que a gente vai esperar reduzir a nossa bateria, esgotá-la, chegar ao final, ao mínimo dela, para a gente depois recuperá-la?
Os estudiosos, os especialistas dizem que se você tentar descansar no esgotamento, o seu descanso não tem efeito nenhum. Mas se você descansar enquanto você não está esgotado, o seu descanso é reparador. Eu tinha 8 anos de idade quando eu passei por uma experiência bastante interessante com a minha mãe. Ela era professora, diretora, ritmo frenético, trabalhando em 3 turnos na escola. E nós saímos de férias para uma cidade no litoral paulista chamada Caraguatatuba. 4 dias depois de férias, minha mãe é internada no hospital. O que a gente descobriu? Estafa emocional. O descanso para ela da praia, na verdade, se transformou numa bomba relógio. Onde ela teve uma pane no seu sistema emocional, nervoso, corporal. E ali nós tivemos que passar por uma experiência bastante triste, de passarmos dias no hospital ao invés de dias de férias. Por que esperar a bateria esgotar para a gente aprender a descansar? Qual o sentido disso? E eu aprendi um pouco sobre essa realidade porque eu imaginava que isso não era para mim. Imperativo, proativo, produtivo, tipo 1 do Eneagrama que não consegue descansar e sente culpa quando está fazendo. Eu achava que descanso não era para mim, até que os primeiros sintomas começaram a aparecer. Até que algumas sutilezas começaram a mostrar no meu coração o quanto que eu estava já dentro daqueles sintomas da sociedade do cansaço. E então eu decidi. Decidi que na terça-feira eu acordo às 5:30 da manhã e vou dormir, ou melhor, chego em casa às 9:30 da noite. Trabalho, me entrego, me esforço. Mas quando eu chego em casa e eu mando a mensagem para os aniversariantes do dia às 9:30 da noite, eu tenho o prazer de dizer: está chegando o meu Shabat, que é quarta-feira. Eu coloco uma imagem no meu WhatsApp dizendo off, e consigo no dia seguinte dormir até que meu corpo diga que é hora para levantar. Eu consigo ficar sem produzir nada, ler aquilo que me apetece, desfrutar de um romance de ficção, quem sabe, ou até de um estudo aleatório, que apenas me traga aquele prazer. A leitura da Bíblia é mais demorada, a oração é prolongada, a contemplação acontece. Tá certo, os filhos estão na escola, a esposa está trabalhando, não dá para desfrutar como uma família normal pode fazer. Mas a gente aprendeu a ter os nossos momentos. A mesa é um grande ponto de encontro nas quartas-feiras. E ali a gente começa a entender o quanto é precioso quando você entende que você não é super-homem. Eu não sou super-homem. Você tampouco. Nós precisamos nos lembrar do nosso limite. A nossa alma pode estar sofrendo uma violência sem a gente perceber, porque a gente não está colocando o ritmo adequado a ela. Trabalhe, se esforce. Você que me conhece, que já anda comigo há algum tempo, sabe que eu não estou fazendo apologia ao ócio, à preguiça, à passividade, mas você está entendendo, e acredito que você tem consciência suficiente para compreender isso, e uma boa interpretação sobre o que eu estou dizendo, para entender que o chamado é para você colocar ritmo. Ritmo. Você faz e depois você descansa. A última vez que a humanidade tentou mudar esse ritmo, parece que deu problema. Em 1793, a Revolução Francesa, para que as pessoas pudessem trabalhar mais e produzir mais, eles inventaram a semana de 10 dias. Resultado, crise de sanidade mental, aumento de índice de suicídios e principalmente queda na produtividade. Parece que tem um ritmo natural que Deus estabeleceu para nós. Trabalhe, minha irmã. Trabalhe, meu irmão. Dia de trabalhar é dia de trabalho. Mas dia de descansar é dia de descansar. É dia do seu corpo dizer para você basta. Chega. E você estabelecer um limite e um ritmo para que entre trabalho e descanso você equilibre na sociedade do cansaço. Esta é a palavra de ritmo, onde Deus chama o próprio ritmo da criação para que os seus seguidores façam o mesmo. Mas o outro, pastor, e o outro texto? O outro texto é resistência. Está em Deuteronômio capítulo número 5. E perceba só o que acontece nesse texto. Parece igual, mas olha só como começa diferente. Guarde o dia de sábado. Não é lembre-se, mas guarda. A palavra hebraica é chamar. Chamar significa proteja, vigie. Faça um processo de guarida desse momento. Observe. Guarde o dia de sábado para santificá-lo conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Bom, o restante é tudo igual. Dá uma olhada. Trabalhe 6 dias, ninguém faça nenhuma atividade. Mas olha o versículo 15. Lembre-se de que você foi escravo no Egito.
e de que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guarde o dia de sábado. Preste atenção, porque agora é guardar por causa do Egito. Onde está agora a criação? Você percebeu agora nesse texto os 6 dias e o 7º de descanso? A referência de Deus para que eles guardem o sábado agora é o Egito. Porque 40 anos se passaram no deserto, eles estão às portas da terra prometida, antes do Jordão, e Deus acredita ser bom nesse momento refrescar a memória e dizer: protejam o descanso de vocês, porque vocês já foram escravos e agora não são mais. Não entre na terra da liberdade e do maná, não entre na terra que emana leite e mel com mentalidade de escravos egípcios. E você sabe muito bem o que aconteceu no Egito. O faraó olhava para eles e dizia: esse povo está preguiçoso demais, dê mais trabalhos a eles. Depois o faraó olhava e dizia assim: esse povo está folgado demais, aumente a cota diária de produtividade deles. Depois o faraó, e o terceiro movimento foi o basta, disse: esse povo está produzindo muito, é porque a gente está entregando palha na mão deles. Não dê mais palha, não dê mais matéria-prima para os tijolos, façam eles buscarem a própria palha. O Egito não se cansa nunca de mandar você produzir mais. O Egito nunca se cansa de dizer mais. O faraó não descansa de dizer produza. Esse é o ritmo natural do Egito. A cota diária opressiva de produção. Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Nós dizemos a nós mesmos: quando eu comprar a minha casa, eu paro com esse ritmo frenético. E aí, você parou? Quando eu estudar os meus filhos na faculdade, eu paro com esse ritmo frenético. O que aconteceu até agora? Quando eu guardar dinheiro para minha aposentadoria, eu paro com esse ritmo frenético. Você parou? Quando eu me aposentar, eu paro. Você parou? A gente não para, irmãos. No Egito que nós vivemos, as demandas de Faraó, a gente não vai parar, entenda isso. Então o segredo é resistência. Eu paro enquanto eu não paro. Você entendeu a proposta filosófica? Eu não vou parar quando eu conquistar, eu paro enquanto eu não conquisto. Eu não vou parar quando eu chegar lá, eu paro enquanto eu não chego. Eu desfruto, eu tenho prazer, eu me refrigero. Eu me apeteço dessas coisas enquanto eu não chego lá. Isso é descanso. E este é o argumento da resistência. O descanso é a nossa forma de rebelião contra o Egito e o faraó dos tempos modernos. Continue produzindo, continue fazendo, abra sua empresa, expanda seus negócios. Mas não esqueça de que o faraó vai pedir sempre mais para você. E se você não parar, em algum momento você para. E eu já atendi muitas pessoas que pararam. E pararam da pior maneira possível. E pararam numa situação lamentável. A nossa arma para vencer um mundo apressado é descansar. Descanse. Por que é tão difícil para você e para mim? Por que é tão difícil resistir a essa realidade? O meu convite para você é refletir sobre guardar, proteger e santificar o dia que Deus te deu, para que você possa resistir aos ímpetos do império do Egito que está sobre nós. O mestre de obras de Faraó, que diz para você não descansar. E sabe qual é o resultado disso tudo? Que a gente também precisa ser lembrado hoje. Nós não somos escravos, irmãos. Nós somos filhos. A gente não é mais escravo do Egito, nós somos libertos. O faraó não estabelece mais a cota diária da opressão na nossa vida. Nós somos filhos. A nossa mentalidade não é de escravos. Mas a gente precisa ser lembrado disso. O problema, e aqui fica a recomendação da leitura do livro, a sociedade do cansaço mostra para nós, de acordo com o filósofo Byung-Chul Han, de que, preste atenção nessa frase, nós somos os nossos próprios capatazes. Nós não somos mais explorados por fora. Não é lá fora que diz o que a gente deve fazer. Infelizmente os nossos algozes são internos. Infelizmente os nossos carrascos moram dentro de nós. Nós nos tornamos os próprios capatazes, exigindo uma cota opressiva diária que está matando a nossa família, destruindo a nossa saúde,
roubando o nosso prazer e nos anestesiando com elementos tóxicos. E principalmente, deformando a nossa fé. Se nós não tivermos tempo para Deus, nós não teremos tempo para crescer. Por isso o meu convite para você é refletir e encorajá-lo a no ritmo da sua vida, você exercer numa atitude de resistência. Descanse. Descanse. Uma autora chamada Tish Warren escreveu um livro chamado A Liturgia do Ordinário. E ela diz que um dos principais atos de rebeldia que nós podemos ter diante do mundo é o sono. Porque quanto mais eu durmo, mais eu espero em Deus e eu sei que Ele está cuidando de mim. O Salmo 127 diz: aos seus amados dá enquanto dormem. Não, você não vai entender errado, né? Eu não estou dizendo para você dormir que Deus vai fazer. Eu estou dizendo que quando a gente consegue dormir, significa que nós estamos depositando a nossa confiança em Deus. Depois de 6 dias de trabalho, quando eu desligo meu celular, quando eu interrompo meu fluxo mental de trabalho, quando eu me conecto no deleite com Deus, sabe o que eu estou fazendo naquele lugar? Eu estou resistindo, mas eu estou declarando a minha confiança em Deus. Dormir é um ato de confiança, é saber que Deus está cuidando. E quanto menos sono eu tenho, mais desconfiança eu tenho no caráter e na provisão do meu Deus. E aí? Que tal a gente se aproximar do Shabat? Que tal a gente usar esse período de descanso? E você sabe como construí-lo? Se não sabe, deixa eu te lembrar as palavras que apareceram enquanto a gente conversava aqui. Primeiro, o Shabat é um dia abençoado. A palavra abençoado em hebraico é barak, que pode ser traduzida como felicidade. O Senhor disse que esse dia do descanso é o dia feliz. É o dia que te faz feliz. É o dia que você pode dedicar a um prazer inesgotável na presença de Deus. E que você pode ser intencional para fazer movimentos para que isso de fato faça sentido na sua vida apressada e acelerada. Segundo, é um dia santificado. A palavra santificado em hebraico é kadosh, que significa especial, singular, admirável. Que tal tornar esse dia especial e santificado ao Senhor? Tire aquela porcelana empoeirada, pega aquela grelha enferrujada, reúna a família em torno da mesa, coloque aquela toalha importada que você nunca usou e diga: esse é o dia de descanso, é o dia especial. Talvez seja só você e sua esposa, talvez só você e seu filho, quem sabe só você e sua família, ou quem sabe com muitos amigos. Mas torne o dia especial, olhe nos olhos dos seus familiares, declare isso para o seu coração: esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Salmo 118. Alegre-se, torne esse dia feliz, santifique e torne especial. E sobretudo, reconheça esse dia como um presente de Deus na sua vida. É um presente de Deus. Ele deu para que você o desfrutasse, o experimentasse. Queridos, a escassez do tempo é algo relativamente recente. Ela apareceu desde que a luz elétrica foi inventada e mudou o nosso ritmo circadiano de sono e produtividade. Desde que nós entramos na esteira da produtividade, nós mudamos o nosso sistema de ser. Agora é hora de a gente avaliar como que a gente pode reparar danos a partir desse movimento que nós estamos. Receba como um presente, receba como uma alegria. Harmonize a sua história e diga: Deus, obrigado por poder descansar, porque enquanto eu descanso, o Senhor trabalha, porque o dia que eu estiver trabalhando, o Senhor me ajuda. Se tivermos esse princípio, se a gente andar nesse caminho, vai ser muito mais fácil praticar o caminho essa semana. E como o meu tempo esgotou e eu não posso elaborar mais aqui com você essa noite, praticandocaminho.com.br tem as citações dos livros e dos autores que eu usei aqui com você nesse dia. Também tem essa meditação que nós vamos apresentar para cada dia da semana sobre descanso. Lá no nosso site você também vai ter aquele teste mais elaborado, onde você vai poder pontuar e interpretar as pontuações de uma maneira bem dinâmica e pedagógica. Mas essa semana eu queria convidar você a praticar. E lá nós traremos sugestões. Sugestões não são imposições. É para que você use. É para que você possa construir a sua própria agenda de Shabat, de descanso. Primeiro, estabeleça um ritmo. Qual vai ser o dia? Qual vai ser o horário que você vai dizer: eu estou descansando? E que você vai compartilhar isso com as pessoas que você mais ama. E vai viver longe da tentação da ocupação. Segundo, estabeleça limites. O que pode e o que não pode no dia do descanso. Pode celular?
não pode WhatsApp? Pode série ou não pode televisão? O que pode e o que não pode? Você que vai definir. Lembra, não é moralismo nem legalismo. É você que vai saber como deve ser o seu Shabat. Porque o sábado foi feito para você e não você para o sábado. E por fim, mime a sua alma. Eu adorei essa frase. Vem de John Mark Comer, um autor americano que fala sobre as práticas espirituais. E ele escreveu um livro, Elimine a Pressa Definitivamente. Livro revolucionário. Vale a pena você se debruçar nessa leitura. E ele diz assim: se você quiser fazer um bem a você mesmo, dedique o seu sábado para mimar a sua alma. E o que é mimar a alma? Como é que você mima seu marido? Fazendo a comida que ele gosta, massaginha no pé, aquilo que traz prazer, aquilo que traz alegria. Como é que você mima o filho? Fazendo o que ele gosta. Como é que você mima a sua alma? Fazendo o que ela gosta. E o que a sua alma gosta? Fizeste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma não encontrará repouso e refúgio até que ela seja plenamente encontrada em ti, disse Agostinho de Hipona. Ou seja, nossa alma tem um mimo, tem um deleite. Nossa alma tem algo que lhe agrada. É a presença de Deus, é o Éden perdido, é nos demorarmos com Ele, é nos alimentarmos da sua palavra, é vivermos com Ele, é sairmos dessas fileiras religiosas que nos tornam muitas vezes apenas consumidores inveterados, e nos levar a um lugar de descanso, de vida, de provisão, onde a gente o experimente, onde a gente o viva, onde a nossa alma seja mimada. A sua alma não é mimada com série da Netflix, a sua alma não é mimada com prazeres artificiais e sintéticos, a sua alma não é mimada com mais religiosidade e mais doutrina. A sua alma é mimada com a presença do doce Espírito Santo, quando a Trindade é visitada pelo seu coração, e quando o seu coração é visitado pela Trindade, e você sabe, eu estou seguro nos braços daquele que nunca me deixou. Mime a sua alma, porque ela merece esse ritmo, ela foi criada para esse ritmo, ela foi criada para esse ambiente, e é nesse lugar que a nossa alma vai descansar verdadeiramente. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos. Senhor Jesus, nos ajude a descansar, Pai. Está sendo tão difícil para nós. Quantas pessoas chegaram aqui cansadas, oprimidas, gente que sabe que está flertando com burnout, gente que está esgotada, gente que está tomando medicamentos para dormir, não porque o seu biológico não responde, mas porque a pressa não a deixa. Gente que está usando outros recursos para tentar anestesiar uma alma cansada. Senhor Jesus, nós estamos com almas cansadas nesse lugar. Nós não somos só um corpo cansado. A gente não é só uma mente cansada. Senhor Jesus, nós somos almas cansadas e que precisam do ritmo da Tua presença. Nos ajude a praticar o caminho, a andar com as disciplinas espirituais em dia, para que a gente esteja com Jesus, para que a gente se torne como Jesus e para que a gente faça como Jesus fez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Enquanto ouvimos essa canção, vamos refletir sobre o descanso.
que esse lugar é do Senhor. Vamos declarar juntos que esse lugar pertence ao Senhor. E esse lugar é no Senhor. E onde Ele está, a nossa alma descansa e repousa segura. Você pode dizer à sua alma: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, descanse em Deus, pois eu ainda o louvarei. Descanse em Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz. E te dê o descanso. E com o descanso te dê desfrute. E com desfrute te dê gratidão. E com isso você possa viver uma vida no ritmo da graça e na resistência contra o império de Faraó, servindo a Jesus com amor e vivendo a presença maravilhosa do Pai, Filho e Espírito Santo em todos os dias da sua vida, até que Ele venha. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma excelente semana e um excelente descanso. E antes de você sair desse lugar, se você puder cumprimentar as pessoas que estão perto de você, agradecendo a vinda e a visita. E se você puder passar ao final, ver o livro do Natan e da Mariana, vocês são convidados para estar na varanda missionária.